Queridos, graças e paz, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Ronison Marangoni, é um prazer imenso ter você mais uma vez aqui conosco. Queremos agradecer a todos que têm acompanhado o nosso canal. Queridos, o assunto de hoje é um assunto bastante difícil. Nós fomos questionados por um dos nossos inscritos e ele me fez a seguinte pergunta. Ele perguntou assim: Ronison, o sétimo dia da criação é o sábado semanal, como algumas pessoas têm achado? O sétimo dia da criação seria o dia de guarda realmente, em que nós não podemos trabalhar? Qual é a posição da Bíblia sobre isso? Na graça. Pois bem, nós vamos fazer de uma forma diferente hoje. Ao invés de nós fazermos toda a contextualização e depois darmos a resposta, eu já vou antecipar a resposta. O sétimo dia da criação não é o sábado. Isso fica muito claro à luz da Bíblia. Por que, Ronison, você faz essa afirmação? Porque quando você estuda Gênesis, onde fala da criação, você vai encontrar ali falando do descanso de Deus. No sétimo dia, Deus descansou. Mas ao longo de todo o livro de Gênesis, você não vai encontrar a expressão sábado. A palavra sábado só vai aparecer a primeira vez na Bíblia quando nós lemos Êxodo capítulo número 16. E o sábado foi dado por Deus a Israel como um sinal de aliança entre Deus e Israel. Ou seja, o sábado semanal, como as pessoas costumam se referir, na verdade ele era uma ordenança específica para Israel. Acompanhe comigo o texto, por gentileza, Êxodo capítulo 31, versículo 16 e versículo 17. Assim nos diz o texto: entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Observe esse texto, se você for discorrer todo o capítulo, que o sábado, na verdade, foi dado por Deus a Israel como um sinal. Não era para que todos, a não ser Israel, guardassem o sábado. Porque se fosse para guardar o sábado, Abraão, Isaac e Jacó teriam sido mencionados em Gênesis como alguém que tivesse guardado o sábado. Ou vai me dizer que você nunca ouviu a expressão do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os patriarcas, homens de grande referência à luz da Bíblia. E nós não encontramos esses 3 grandes homens de Deus guardando o sábado. Então, por isso, eu começo dizendo que o sábado semanal não é o sétimo dia. Ou melhor, o sétimo dia não é o sábado semanal. Uma outra referência bíblica é que quando nós entramos no Novo Testamento, o sábado como guarda, que era uma regra para Israel, ele foi abolido por Deus. Ele foi abolido por Jesus. E se você observar Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, você vai encontrar essa informação. Gostaria de ler com você para que a gente pudesse então esclarecer o que é então o sétimo dia. Ok? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim o texto: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Versículo 17, ele começa explicando acerca do sétimo dia da criação, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Observemos que a partir do versículo 14 até o versículo 16, vai nos dizer que o sábado, como uma regra para ser guardada pelo povo de Israel, ele foi abolido na cruz. Jesus, ele aboliu na cruz do Calvário o sábado, e o texto diz claramente que o sábado não precisa mais ser guardado, porque foi cravado na cruz. Ele foi retirado do meio de nós. Versículo 14. Então, o sétimo dia da criação não pode ser o sábado semanal. Mas aí você vai dizer: tudo bem, mas você falou do sábado. Já entendi que em Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó não guardaram o sábado, até porque não era uma regra. O sábado só virou regra para Israel em Êxodo capítulo 16.
Eu já entendi também, Ronison, que o sábado só aparece a primeira vez em Êxodo, e quando ele aparece, ele vira uma regra para o povo de Israel. Também entendi, Ronison, que no Novo Testamento o sábado foi abolido. Colossenses capítulo 2, versículo 14 até o 17. Mas o que seria então o sétimo dia da criação? O sétimo dia da criação, ele tem algumas particularidades ali que nos fazem entender melhor o que Deus queria nos revelar quando o texto vai dizer que Deus descansou no sétimo dia. Observe comigo que se você estudar todos os dias da criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, você vai encontrar a expressão assim: houve manhã e houve tarde. Primeiro dia houve manhã e houve tarde. Segundo dia houve manhã e houve tarde. Terceiro dia, manhã e tarde. Quarto, quinto, sexto dia vai dizer em Gênesis capítulo 1 que houve manhã e houve tarde. Mas quando fala do sétimo dia, a Bíblia não diz que houve manhã e também não diz que houve tarde. Ou seja, esse sétimo dia, ele está falando acerca do descanso eterno de Deus. Ele está apontando, na verdade, para que as obras de Deus, após serem conclusas, Deus então não criou mais nada. Até porque falar que Deus descansou, me permita ser sincero, é até uma brincadeira, né? João capítulo 4 vai dizer que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, Deus não cansa. Então não faria sentido achar que o sétimo dia, porque está expresso que Deus descansou, está se referindo ao fato de Deus estar cansado. Jesus ainda disse uma coisa fantástica no Novo Testamento. João capítulo 5, versículo 17, Jesus vai dizer que o Pai trabalha e Ele também trabalha. Isso mostra que Deus não parou de trabalhar. Então o que seria o sétimo dia na verdade? O sétimo dia da criação, ele é uma ilustração, ele é um apontamento para o descanso eterno do povo de Deus. Ele é um apontamento para o descanso eterno em que nós teremos então um descanso, um repouso eterno juntamente com Deus, juntamente com Cristo nas mansões celestiais. E aí você pergunta, onde faz sentido isso que você está falando? Eu gostaria de citar para você Hebreus capítulo 4, versículo de número 10 e versículo de número 11. Nesse texto de Hebreus, capítulo 4, você vai encontrar falando acerca que nos resta um único descanso, e esse descanso é um descanso juntamente com Deus. Então, querido, respondendo a sua pergunta, o sétimo dia da criação não é o sábado semanal, até porque o sétimo dia da criação, ele aponta para o descanso eterno de Deus, ele aponta para o céu, ele aponta para o arrebatamento da igreja, ele aponta para o descanso final daqueles que permanecerem em Cristo até o arrebatamento. Espero ter te ajudado. Caso você não tenha compreendido, pode entrar em contato com a gente. Fica aqui então nosso forte abraço. Deus abençoe. Não importa o que eu faça,